Minhas irmãs, meus irmãos, desejo manifestar a imensa alegria do nosso coração de podermos estar aqui com vocês, irmandando as nossas vibrações, unindo as nossas orações, no sentido de que possamos aprender um pouco mais a respeito dessa doutrina consoladora, que ainda precisa tanto ser divulgada, ser difundida e, sobretudo, ser vivida em todos os momentos, já que não nos bastará apenas saber. Saber equivale também ao ter, mas possuir, acumular ou ter não reflete e não refletirá a nossa essencialidade primeira, a nossa essência espiritual, já que, embora possamos carregar o nosso saber, se o nosso saber não tiver uma aplicação efetiva que transforme o nosso comportamento e o nosso ser, nós não teremos condição de alcançar a paz, a felicidade, a serenidade que tanto almejamos. Muitos desencarnados nos chegam e muitos desencarnados falam de sua grande decepção. A grande decepção dos suicidas é não conseguirem morrer. Um deles, que havia sido um poeta não conhecido, chegou a falar: ó morte, por que me renegas? Morte, eu corri para os teus braços, eu quis o teu colo, queria dormir para nunca mais acordar. Mas por que acordei? E não só acordei, porque ainda sinto, porque ainda vejo, porque ainda lembro, porque ainda sei, porque ainda sou. Ó morte, por que não aniquilaste a minha consciência? Porque ainda estou aqui. A grande decepção do suicida é porque ele imagina gerenciar o cessar da vida sem conseguir. Porque a vida não pediu tua permissão para viver. Porque a vida é lei inexorável, é lei divina. Sim, temos livre-arbítrio, mas há algo que não temos poder, nem temos força para decidir. Vivemos, viveremos, quer queiramos ou não, a vida vive, independentemente de nossas escolhas, independentemente de nossos alcances ou de nossos fracassos, de nossas decisões, independentemente do que queiramos, a vida prossegue além. Por isso, os suicidas, sim, não vou lhes esconder, eles sofrem. Sofrem sim, porque imaginavam aniquilar uma dor,
Porque o suicida quer matar não propriamente a si mesmo, mas a dor, que parece ser maior do que ele próprio. Porém, ele se depara com outra forma de dor no além. Uma dor que fica radicada no seu corpo espiritual. Sim, nós temos um outro corpo. Além deste corpo físico, a alma tem um holograma. Além do corpo físico, a alma tem uma imagem. É com essa imagem que o teu parente te aparece nos sonhos. É com essa imagem que este parente pode vir assombrar cemitérios, até residências, casas. É com essa imagem que algumas aparelhagens muito sensíveis podem captar a sua presença em determinado ambiente. As chamadas fotos transcendentais, fotos sobrenaturais, fotos espirituais. É com esta imagem que eles vêm nos dizer que continuam vivos. E é exatamente por isso que o que somos aqui, somos lá. Ninguém morre para virar anjo imediatamente assim que morre, ganhar asas e voar. Ninguém morre para virar demônio, por ter feito escolhas equivocadas no intercurso de sua existência corpórea. Você é o que é, com as qualidades que amealhou, com os defeitos que carrega. Apenas perdeu o corpo físico, mas você continua a ser o que é, a pensar o que pensa, a ter a sua religião, a projetar no holograma perispiritual a veste que tem. Se desencarnasse hoje, a veste que tem. Alguém assistiu Ghost? Quem não assistiu Ghost? A velha camisa de seda do Sam, de Corvinho. Ele continuou com ela. Porque há uma ideação condicionante, psíquica, e uma perspectiva de autoimagem do indivíduo sobre si mesmo. Por isso que tem gente que até reclama. A mortalha da mamãe foi tão cara e ela não me aparece com a mortalha que eu a cobri. Joguei o dinheiro fora. E espíritos, principalmente dessas mães habilidosas, de mãos ágeis, mãos costureiras, chegam a dar detalhes para suas filhas dizendo: a roupa que uso aqui parece não ter nem costura, nem vaidade há aqui. Não uso brincos, nem sequer um blush. Mas não temos anemia. Não sei quem é rico, não sei quem é pobre. Nesta colônia espiritual, usamos a mesma roupa. E em se falando de colônias espirituais, no próprio movimento espírita existe uma certa polêmica nesse tocante, esquecendo-se que Allan Kardec, já perto de desencarnar, começou a receber dos espíritos informações sobre os chamados, eles chamaram na época de acampamentos espirituais. Desde o livro O Nosso Lar,
de André Luiz, desde o livro A Vida Além do Véu, de Givalione, desde o livro Memória de um Suicida, de Ivone do Amaral Pereira, todos os livros mediúnicos. Passou-se a se relatar, como reportagem do mundo espiritual, a existência de construções do outro lado da vida. Significando dizer que o meu pai, que já faleceu, já desencarnou, e eu quero consolar a muita gente aqui que não vai receber carta hoje, dizendo que eu também não vou receber. Porque sendo médium, eu também tenho direito. Mesmo sendo médium, eu também teria direito de receber carta do meu papai. Mas já estou informado que não vou receber. Eu também sou filho de Deus. Mas o papai disse assim para a mamãe no sonho. Ela me disse que ele estava muito jovial. Há uma curiosidade. Seu avô desencarnou lá pelos 78 anos de idade. Mas quando se apresenta a você em sonho, parece ter 35. É curioso? A maioria dos médiuns videntes e a maioria dos sonhos relatam que eles mantêm uma média de aparência física entre 25 e 35 anos de idade. Já vi um senhor que era careca dizer: o cabelo voltou. E nem precisei daquele shampoo, nem daquele tratamento. Eles têm aparência, e curioso também, é que se eles ficam muito perto da gente, no orbe terreno, eles sofrem a lei do tempo do orbe terreno. Contaram-me, não sei se é verdade, mas contaram-me. Porém, existe alguma lógica baseada numa mensagem de São Luís, no Evangelho segundo o Espiritismo, em que ele diz que o Espírito se veste da matéria própria da natureza daquele planeta. Se isso é verdadeiro. E se o próprio Cristo diz: eu não vim destruir a lei, mas cumpri-la, o Cristo também obedeceu às leis da natureza deste planeta terreno. E se vestiu de corpo carnal, material, conforme todos os outros. Ele não veio destruir a lei, nem ter privilégio de nenhuma natureza. Embora existam teorias por aí a respeito do agênere, chamam de agênere, viver em corpo espiritual. Mas teria sido um teatro da parte de Jesus, como diz Allan Kardec, na quinta obra, das obras mais conhecidas da codificação, a chamada codificação kardeciana. Seria um simulacro, um teatro, a dor dos pregos, tudo aquilo, se ele não estivesse em corpo físico. Aliás, no próprio texto sagrado do Evangelho, João, o Evangelho de João, diz que se Jesus não veio em corpo, quem revela isso não é espírito que vinha de Deus. Jesus veio em carne, em corpo carnal. Desse modo, nós começamos a entender que a realidade do mundo extrafísico não é tão diferente da nossa. Mas o Chico relatou que o Emmanuel, de tanto conviver com a lei do tempo terreno, já se apresentava com uma aparência de 60 anos. Curioso. Porque isso tem a ver com a plasticidade desse corpo bioplasmático, desse corpo psiplasma, desse modelo organizador biológico, desse corpo perispiritual. Ele influenciava o nosso pensamento. Talvez hoje já não seja tão difícil pensar nisso. Levanta a mão se tiver coragem, os nervosinhos daqui.
Gente que não tem mais nem unha. Bom, tais pessoas estão se candidatando a uma gastrite nervosa, a uma úlcera. Curioso, porque o comportamento mental devia ser só mental. Mas diria Joseph Banks Hyde, pai da parapsicologia norte-americana, com sua esposa Louise Hyde, escreveu um livro que não tem mais edição, desculpa, Gilson. Ou como disse o cara da imigração, Gilson. Talvez foi a primeira coisa que eu aprendi quando cheguei aqui. O livro é O Alcance do Espírito. E é um livro em que Joseph Banks Hyde chega a afirmar que o pensamento também é matéria. Quando eu repito essa frase toda a vida em palestra, eu fico em pânico. Porque se o pensamento é matéria, meu Deus. Mas isso me ajudou a entender por que uma mulher entrou pela porta, eu vi um feto aqui. Aqui. Na psicosfera dela. Suspenso. Assim que ela sentou, eu disse: a senhora abortou? Ela encheu os olhos d'água. Abortei. Essa informação estava nela. Tudo que pensamos, tudo que fazemos, a informação fica na gente. Ah, o mioma. Ele falou de reencarnação. O mioma. O aborto do passado. Fica registrado no indivíduo. Como se o perispírito fosse um livro, onde a gente escrevesse a nossa história. Impressionante, não é? Mas eu queria fazer um exercício com vocês. Por favor, me obedeçam. Quem não obedecer a médium pode desencarnar. Então me obedeçam, por favor, e simplesmente parem de pensar. É uma proteção, porque tudo que pensa vira matéria. Cuidado. Então, vamos lá? 1, 2, 3. Isso pelo menos eu acho que eu sei dizer em inglês. 1, 2, 3. E aí, parou de pensar ou está pensando em parar de pensar? Já notou como é curioso? Os hindus dizem assim: ah, eu sei onde encontrar Deus. Como assim, hindu? Sim, Deus está no silêncio entre um pensamento e outro. Eu disse: meu Deus, que inveja. Deus está no silêncio, Ele mora no silêncio entre um pensamento e outro. Por isso os hindus treinam meditar frente a uma parede nua. Eu notei que ele citou Paramahansa Yogananda. Frente a uma parede nua, eles tentam eliminar as sensações e sentidos. Porque diz que o olho atrapalha, o palato atrapalha, a audição atrapalha a gente ficar atento a outras coisas e não à verdade, nem à realidade. Porque essas coisas só nos ajudam a julgar. E quando nós julgamos, estamos falando mais de nós mesmos do que do outro. Porque é o nosso holograma projetado no outro, como dizia Carl Gustav Jung, a nossa sombra psicológica projetada no outro. Eu estou falando mais de mim do que do outro. Mas se o que a gente pensa se transforma em matéria, dá para entender por que esse espírito, chamado André Luiz, que era um microbiologista brasileiro, chamado Faustino Esponzel,
André Luiz, na verdade, é o pseudônimo de Faustino Esposel. Não, ele não era o Carlos Chagas, nem o Oswaldo Cruz. O Chico escondeu durante muito tempo. Só depois que o Chico desencarnou, aí os amigos colocaram a boca no trombone. Quem colocou a boca no trombone foi um jornalista, bastante sintomático. Um jornalista tem divulgado. O Luciano dos Anjos, que passou a divulgar a verdade. É porque o Chico já tinha enfrentado o processo com Humberto de Campos e a esposa pediu ao Chico que não revelasse a identidade do marido. E o marido, tal André Luiz, que a gente tanto fala e muito palestrante fala para vocês, e muitas vezes vocês ficam assim porque não tem tradução para cá, ele era, na verdade, um pesquisador, um microbiologista, uma pessoa muito conhecedora. Por isso o teor das obras dele, que até hoje, até a universidade estuda aquele livro Evolução em Dois Mundos. Mas é curioso porque ele dizia o seguinte: as tuas tentações começam no teu pensamento. Pensou, plasmou. Plasmou, pode materializar. Materializou, pode atrair. Então, a amiga minha está totalmente sem razão depois disso. Porque ela chegou para mim e disse assim: eu não aguento mais. Eu só encontro homem cachorro. Aí eu olhei assim para ela e disse: é mesmo? Eu disse: e aquele? Não, já foi. E eu disse: e agora? Estou com outro. Eu disse: e aí? Cachorro. E eu disse assim para ela: mas minha filha, me diga uma coisa. O que é que você realmente pensa de homem? Que é tudo cachorro. Então eu disse assim para ela: então se prepare. Funde um canil. Porque de verdade é o que você vai atrair, porque é o que você emite. Mas isso é menos instantâneo para essa dimensão material. Demora um pouquinho. Mas vem. No mundo espiritual, pertinho da Terra, vamos dizer que é médio. Um tempo médio. Materializa. Vamos dizer que você se distancia um pouco mais. É mais instantâneo. Um garoto escreveu assim para a mãe dele: mamãe, recebi o boné que a senhora me mandou no meu aniversário. Ela disse: meu Deus. Chegou o aniversário dele, primeiro aniversário que ela tinha passado sem ele, e ela chorando dizia para si mesma: ele gostava tanto de boné. Se eu pudesse, eu dava um boné bem bonito para ele. E ela, naquele simbolismo das cores, ela disse: eu daria um boné branco. O menino disse: eu recebi o boné branco. Significa dizer que ela plasmou, que ela produziu. Então vocês estão já felizinhos, né? Porque no dia do aniversário pode dar presente para o mundo espiritual. Conheço uma mãe que escreve carta para a filha desencarnada. Aí quando ela aparece na sessão, lá no Lar de Clara, em Fortaleza, a filha escreve. Só que a filha escreve e no meio do texto existem respostas da carta que a mãe escreveu para ela. Ela chama as psicografias de cartas-resposta, ou psicografias resposta. Ela vai lançar um livro com as cartas dela e com as cartas da filha. A menina suicidou-se. E a menina pediu que ela criasse um instituto. Ela fundou o instituto a pedido da menina, para ajudar jovens a enfrentarem a depressão
a enfrentarem seus dramas, seus problemas existenciais. A gente começa a perceber que a carta é muito mais do que só papel. A gente começa a perceber que eles falam do outro lado. Um agrônomo chega a falar de animais do outro lado da vida. E chegou a dizer algo curioso, que eu acredito que vai merecer muita pesquisa. A carta está por lá, eu não sei quando é que vai ser pesquisado. Eu obedeço os Espíritos. Esse livro mesmo, que alguns adquiriram, Cartas da Imortalidade, que é um livro de consolação, religioso nesse sentido, ao mesmo tempo é um livro filosófico, porque ele tem questões sobre a vida no mundo espiritual, e ao mesmo tempo é um livro científico, porque tem um estudo de assinaturas, de letras, através da ciência da grafoscopia, que é uma ciência adotada na área criminal, para verificar. Fiquei muito feliz depois que a mulher analisou as assinaturas e eu não fui preso. Porque podia ser falsificação. Mas não é. Ela disse que era a letra do morto. E fiquei muito feliz dela não ser espírita, porque seria suspeita. Ela era católica. Então era muito bom. Mas nesse livro, eles falam do mundo espiritual. Esse agrônomo era do Maranhão. Faleceu de um acidente. E ele citou um tio que era professor universitário, e disse que estudava com esse tio, professor universitário, as coisas de lá. Andou dizendo que os bovinos são muito adequados para idosos, sobretudo aqueles que têm artrite reumatoide, ou que tenham reumatismo, ou dores nos ossos. Achei curiosa aquela informação, está em stand-by. Me disse na carta que os gatos e os cães têm uma função muito importante para os depressivos. E disse ainda que os gatos têm uma função protetora, porque absorvem fluidos nocivos que são lançados por pessoas invejosas. Eu achei tão curioso. Se eu não lesse André Luiz, eu não entenderia por que ele estava dizendo tal coisa. Tem animais no mundo espiritual. Bom, uma coisa é a psicografia. Muitos disseram que isso não tem nada a ver. Alguns espíritas, que o espírito é só a mente e que não tem nada, nem vestimenta, nem fome. Tem fome. Tem espírito que chega sentindo frio. Eu também incorporo os espíritos. E alguns deles, eu só falta bater os dentes, sentem frio, sentem fome, sentem ainda o fogo, porque teve o incêndio, ou atearam fogo ao próprio corpo. É curioso, mas as sensações, por mais que sejam mentais, são reais. Mas essa aula de espíritas contesta que haja o fogo, a imagem. Mas, se o pensamento é matéria, como diz Joseph Anzai, mas digamos que não fosse verdade, que existam animais, que existam paisagens, que existam construções, vamos supor que não fosse verdade. Por que Albert Einstein apareceu através da tela do Vidicom ao pesquisador Klaus Schreiber? E ele está no laboratório. A gente chega a ver uma espécie de refletor. Se plasmamos as coisas aqui, esse telão, se plasmamos as coisas aqui, essa mesa, e temos que usar as mãos, lá não se usa as mãos, se usa a mente. Esse mesmo Faustino Esponzel, André Luiz, chega a dizer que eles precisam mentalizar flores e produzem flores com a mente. E o mentor ainda diz assim: as pétalas pequenas, por favor.
Na verdade, eu quero que vocês mentalizem miosotes. E aí os indivíduos pensando em miosotes, para produzir miosotes, para adornarem o ambiente e receberem um espírito de alta envergadura, que tem sempre pseudônimo nos livros, chamado Asclépios. Curioso, não? Se não devassarmos esse mundo da mente, se não entendermos que a mente, e não nos socorrermos dos físicos, que dizem que enquanto eu não estou olhando para os copos da mesa, eles são onda. Mas quando eu olho para os copos, eles são partícula. Significando dizer que é o meu olhar que organiza a matéria, em conjunto com o olhar de vocês que organiza a matéria. Olhe, talvez se precise ter mais fé para estudar física quântica do que espiritismo. Porque tem cada coisa, e eu realmente sou contrário a tudo que seja artificial, externo, sou contrário à questão do uso fruto dos entorpecentes, sou contrário. Mas se você for ler física quântica, você fuma sem fumar. Porque, como diz o palavreado jovial, é cada nóia. É muita nóia. Mas se a gente não se socorrer do conceito de matéria que existe hoje, que não ultrapassou até agora, meu querido e amado Manuel, até agora não ultrapassou o conceito filosófico de matéria que tem no Livro dos Espíritos, nem tampouco a astrofísica, depois do telescópio Hubble, que se tornou obsoleto, eu não sei mais nem o que é que veio depois. Mas nem mesmo a astrofísica ultrapassou o conceito de universo que Allan Kardec anotou como nota de rodapé da definição que os espíritos colocaram para o universo. Mas esse conhecimento nos coloca numa pauta de responsabilidade profunda, extrema. Porque se o que eu penso influencia o mundo, se o que eu penso é mecanismo da vida espiritual, o que é que eu estou pensando em relação ao meu parente que faleceu? Deus, ó Deus, por que me tiraste meu filho? Eu vi uma mãe agarrada ao caixão. Você tirou meu filho, eu não acredito mais em você. Você não pode ser bom, porque você arrancou o meu filho de mim. E muitas mães eu já vi ficarem de mal com Deus, porque o filho partiu. Realmente é uma dor que não tem nome. Eu mesmo não sabia o que dizer para uma mãe. O que eu vou dizer para uma mãe? Ela perdeu o filho. Ela chorar, eu chorava. Era para eu confortar, eu chorava com ela. Porque eu não sabia o que dizer. Eu disse, que palavra eu vou abrir a boca aqui para dizer. Mas um dia eu fiquei tão desesperado de não ter o que dizer, que eu disse para minha mentora espiritual, irmã Rosália, por favor, me ajude. E ela, com uma boa freira, com mais fé do que eu, disse, meu filho, espere. Passou um mês para ela me dizer o que é que eu tinha que dizer. Quando ela chegou e disse assim, eu tenho um mês de prazo para você pensar no que dizer. Eu disse, eu não consigo. Eu disse, tá bom. Já que você não consegue, eu vou lhe dizer. Aí eu me lembro que eu estava diante de uma mãe, ela estava chorando. E eu me lembro quando a irmã Rosália expandiu minha visão, minha tela mental, e eu via uma mulher ao lado de um jovem. Eu os via pelas costas. Eles estavam sentados no chão. A mãe sentada no chão. Ela chorava muito e arquejava o corpo para frente. E o jovem só segurava, amparando, tentando confortar. No que ela agachava, eu via as pernas e o prego.
Mas eu não via daqui para cima, eu só via as pernas, como se fosse uma tela. Eu só via as pernas e o prego, a mãe chorando e o jovem tentando confortar. Então eu li a Bíblia, então eu pensei, é João, Maria, e aquelas pernas devem ser de Jesus. Quando eu vi a cena, que era muito tocante, porque muita gente pode imaginar, mas Maria era o espírito superior, Maria era mãe também. Vai dizer que ela não chorou. Claro que chorou. Já vi muitas mães evoluídas que choram, mesmo evoluídas. Porque lágrima nem sempre é revolta. Lágrima também é saudade. Uma mãe me calou. Porque é aquele espírita que quer consolar o outro e diz, não, ele não morreu. Sim, eu sei que ele não morreu, ela disse. Mas daqui para frente eu não vou poder viver com ele. Eu não vou vê-lo crescer. Eu não vou vê-lo cair. Eu não vou vê-lo chorar. Eu não vou vê-lo se desenvolver. Então isso me foi tirado. Esse futuro, esse amanhã não é mais meu. Eu chego, cadê o argumento? Aí a irmã Rosalê disse assim, diga a elas que Maria também perdeu o filho. E sendo tão pura como era, espírito escolhido para ser a mãe do mestre, ainda assim, ela teve que passar por essa provação. Diga a ela que ela é uma espécie de filha de Maria, que Maria a está ensinando uma outra forma de amor. Porque é muito fácil amar o que vê. É muito fácil amar o que adula. É muito fácil amar o que abraça, o que aconchega, o que aperta. É muito fácil amar o que afaga, o que se põe a cabeça no colo, que se prepara uma janta. É muito fácil amar o que se toca. Mas é mais desafiador amar o que não vê, o que não se toca, o que não se aperta, o que não se afaga, o que não se retém. Portanto, é uma forma de exercício de um amor mais profundo, muito maior, mais verdadeiro. Diga a elas que elas estão aprendendo o amor de Maria. Então eu comecei a dizer. Aí eu notava que ela dava um suspiro e acalmava. Porque a mãe chora por pensar que o filho não mais precisará dela. E a gente diz, não, mãezinha, agora é que ele precisa dele. Porque a tua oração vai a ele com mais força do que a oração de um médium. Do que a oração de quem quer que seja. Ele saiu de onde, mãezinha? Daí, não foi? A tua ligação com ele é visceral. É do ventre. Então vocês nunca estarão repartidos um do outro. Sempre estarão unidos. A tua prece, mãezinha, arrebenta as portas do céu. A tua oração chega com tanta força ao coração dele. Então eu pensando nisso tudo, pensando na mediunidade, pensando nos mecanismos da vida espiritual, eu começo a me perguntar, não é consoladora a doutrina espírita? Porque ela não te força a crer. Porque ela parte dos fatos. Mas ela precisa da mediunidade, ela precisa dos fenômenos mediúnicos. Para que possamos tirar conclusões em conjunto. Porque o fenômeno mediúnico é inerente à criatura humana. Nunca dele se apartará. A época dos fenômenos nunca passará. Porque o fenômeno faz parte da lei da própria natureza. Mas toda vida que entramos em contato com esses nossos amores, que partiram para essa viagem ao seu verdadeiro lar, seu verdadeiro endereço, nós obtemos deles informações do tipo, em síntese, a paz que podemos ter aqui é o resultado do bem que fazemos aí. Por isso, ame, ame e ame.
abrace, por isso beije, por isso viva, como se cada dia fosse o último. Tem uma música que diz até assim: é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. E talvez por isso Jesus disse: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Amai a Deus sobre todas as coisas e o ao próximo como a vós mesmos, porque esse é o segredo da paz. Porque eu vi um senhor do outro lado da vida, ninguém sabia que ele pegava parte do salário mínimo para comprar quentinhas para os moradores de rua. E quando eu penso no Fraternidade Sem Fronteiras, eu penso numa senhora chamada Mãe Anália, que tem um lar lá em Fortaleza chamado Lar Antônio de Pádua. Ela é muito amiga, ela é irmã de Eulália Bueno. E ela chegou para o empresário, e o empresário diz assim: no que eu posso ajudar a senhora? Ela disse: não, sou eu que vim te ajudar. Disse: mas como assim? Me disseram que a senhora tem algo a me pedir? Não, eu não tenho nada a te pedir, eu tenho algo para te dar. Ele disse: como assim? A oportunidade de você me ajudar a ajudar outras pessoas. Então sou eu que estou te dando a oportunidade de fazer algo pelo mundo. Por isso o nosso sonho é que vocês se tornem voluntários. Porque a cada novo voluntário nós temos mais uma luz acesa, mais uma luz acesa. E o nosso planeta ainda não tem luz própria. Falo de luz espiritual. Querem saber? Quando a gente se desdobra é escuro. Sabia? A Terra não tem luz própria ainda. Porque falta a humanidade iluminada. Ah, eu sei, falam da transição planetária, mas ainda demora. Na verdade, ela começou lá nos planos mais altos. Demora a chegar aqui. Ainda não tem luz. Por isso, precisamos abraçar a todas as causas que possam nos fazer úteis. Porque não viemos ao mundo a passeio. Mas eu encerro falando da decepção mais generalizada, já que eu falei da decepção dos suicidas, a decepção mais generalizada: ter perdido tempo. Muitos espíritos dizem: quanto tempo eu perdi com brigas, quanto tempo eu perdi com picuinhas, quanto tempo eu perdi com rancor, quanto tempo eu perdi com ressentimento, quanto tempo eu perdi da vida. E muitos podem pensar: são tantas libras que eu tenho no banco. E nós deveríamos perguntar: quanto tempo você tem? Porque na verdade a tua maior riqueza é tempo. Porque nem sempre dá tempo para gastar todas as libras. Como diria Dalai Lama, me impressiona no homem passar a vida correndo, perdendo a saúde para ganhar dinheiro. Depois, começa a perder dinheiro para recuperar a saúde. E enfim, morre. Qual é então o propósito existencial? Se não ser. Se não manifestar. Nelson Mandela costumava dizer: nós existimos para manifestar a glória de Deus através de nós. E quando nós manifestamos a glória de Deus através de nós, nós damos licença
para que outras pessoas também manifestem a sua glória através delas. Eu espero e peço de antemão desculpas por decepcionar a muitos aqui, por não receber tantas cartas quanto os senhores quereriam. Seria impossível para mim receber todas as cartas aqui presentes, dos aqui presentes. Até porque eu aprendi com essa experiência das cartas que cada um de vocês traz pelo menos entre 5 e 7 desencarnados. Eu imagino como está lotado. Um amigo meu recebeu uma carta do avô dele, o nosso intermédio. E o avô citou na carta, aproximadamente, uma carta bem rara, porque às vezes não é comum, os médios normalmente em sessões públicas assim, eles citam 4 nomes, 5 nomes, fora outras peculiaridades de convivência, mas normalmente, no geral, a não ser que fosse uma reunião mais demorada, mais especializada. Mas eu tive tempo para receber a carta fora do tempo, fora de reunião. Então ele citou cerca de 17 nomes do mundo espiritual. Na verdade, o avô compareceu ao aniversário dele. E aí esse meu amigo me fez rir muito, porque ele disse assim: meu Deus, por isso que eu tinha uma sensação de que estava mais cheio do que o que estava. De que tinha vindo mais gente para o aniversário do que eu tinha convidado. Ainda bem que morto não come, né? Se não tinha, acabava a comida. Olha a preocupação dele. E os espíritos são interessantes. E na mediunidade do Chico, chega a ser engraçado mesmo. Me recordo que contaram a história. Isso está no livro de Ramiro Gama, Lindos Casos de Chico Xavier. Estava lá o pessoal no velório, o Chico sentava no banquinho. Daqui a pouco o Chico fazia assim e afastava o banquinho. Daqui a pouco o Chico fazia assim e afastava o banquinho. Daqui a pouco o Chico fazia assim, afastava o banquinho, afastava o banquinho. Daqui a pouco o Chico estava em pé do lado do banco. Alguém, que tem sempre aquele inconvenientemente curioso, chegou para o Chico e disse: Chico, por que você está afastando? Ele disse: porque eles estão chegando. Eu estou dando lugar. A mediunidade do Chico era muito assim, normal, como quem está vendo vocês. Tinha dia que ele confundia quem era encarnado e quem era desencarnado. E tinha dia que ele dizia assim: você é daqui? Mas a mediunidade é maravilhosa. Isso eu estou dizendo porque tem muita gente que mistifica a mediunidade. Já vi muita gente dizer assim: ai, ser médium é muito difícil, ai meu Deus do céu, é um peso, uma responsabilidade muito grande ser médium, ai, cheguei eu ando assim. Dá vontade de dizer umas coisas bem cearense pro indivíduo, né? Bem no cearense pro indivíduo, dá vontade de dizer uma coisa, deixa de ir, né? Dá vontade de dizer umas coisas. Mas na educação, né, que os espíritos nos ensinam, a gente não diz. Eu vou dizer para vocês, repetindo as palavras do Chico: é bom ser médium. Não há peso. Há muito aprendizado. A mediunidade não é um peso. Eu sou um verdadeiro incentivador. Quando eu vejo alguém que começa a receber as primeiras frases, está ali a minha amiga: minha filha, não pare, não burocratize, receba, escreva, treine. Depois de alguns anos vem os frutos. Porque, por incrível que pareça, sabiam que a mediunidade mais fácil de desenvolvimento é a psicografia? Era para ser a mediunidade que deveria ter mais no mundo. E o pessoal pensa que é só a mediunidade falante. E não é. Mediunidade é um crédito da misericórdia divina para que a gente possa
aproveitá-la para crescer. Então como é que eu posso achar que é uma coisa ruim? Tem gente que até diz assim, tá, antes de reencarnar, aí o indivíduo diz assim: olhe, mentor, eu quero vir sem os braços, porque eu maltratei muita gente com esses braços, eu até agredi, por favor, que eu nasça sem os braços. Ah, também quero nascer cego, usei mal a minha vista. E se eu puder ter uma legião, uma perna, por favor, faça isso, que eu quero pagar esse pacote kármico logo. Monte um kit, um combo, porque eu quero pagar tudo nessa encarnação. Então, pode deixar, tá bom? Se quiser acrescentar que eu seja mudo, também eu posso acrescentar. Só que a pessoa está fazendo a média com o mentor espiritual, o mentor do seu destino. Aí o mentor diz assim: não, meu irmão, você não vai precisar nascer nem aleijado, nem surdo, nem mudo, nem cego, nem sem os braços. Vai nascer com o seu corpo físico pleno, completo e até muito saudável. Aí a pessoa que estava fazendo média chega, suspira aliviado. Se for brasileiro, então. Mas o mentor só fez uma pausa para dizer: mas vai voltar médium. Porque assim você se recupera desse aleijão espiritual que você tem, essa cegueira espiritual que você tem, essa mudez espiritual que você tem, essa surdez espiritual que você tem. Eis então a misericórdia divina atuando através da mediunidade. Nós não viemos à Terra por acaso. Nós não viemos à Terra só para sorrir, festejar, dançar, cantar. Nós não viemos à Terra apenas e tão somente com a responsabilidade de ter família, de nascer, crescer, ter títulos, se formar. Nós não viemos à Terra para isso. Nós viemos à Terra sucessivas e inúmeras vezes, cumprindo a roda de samsara, para podermos nos refazer, nos reconstruir, nos reciclar e aprender. Por isso Jesus dizia: sede perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito. Eu fico me perguntando, quem é que consegue ser perfeito numa encarnação? E que céu fácil seria esse se bastasse uma encarnação de uma média de 70 anos? Se a gente perguntasse aqui para cada um de nós, e a gente tivesse humildade de admitir: será que já merecemos o céu? Mas muita gente no movimento também se equivoca. Porque quando a gente desencarna, a gente deixa pendências. Aquele médium, James Brad, tem um livro chamado Pendências. Porque muita gente não perdoou e muita gente não foi perdoada. Porque muita gente falhou. Porque muita gente não disse o que deveria ter dito e muita gente falou que não deveria ter magoado. Pendências. Por isso, eu queria dizer à comunidade espírita aqui presente que nós não estamos cultuando fenômenos. Essa é uma reunião doutrinária. Este é um seminário que, por ocasião, vamos tentar contato com os espíritos, mas não é a principal. A principal carta é a palavra, é a palestra. A principal carta é a doutrina. O principal consolador é o Espírito de verdade, que nos consola através
E tantas cartas multiplicadas em obras múltiplas de espiritualidade e que chegam a nós, às vezes até no tempo certo, ou quando a gente abre ao acaso e diz, meu Deus, é porque eu estava precisando ouvir. Não cultuamos fenômenos. Aliás, estamos buscando exercer uma caridade. Caridade? Sim. Caridade para com os mortos. Como assim? Caridade nossa? Caridade nossa para com aqueles que partiram. Mas como? Se eu que estou pedindo a caridade de uma carta? Sim, você não sabe. E você é que está fazendo a caridade. Sabe por quê? Há muitas vozes querendo ser ouvidas. Há muita letra querendo ir para o papel. Há muito pensamento querendo se plasmar no sulfite. Há muita gente querendo falar. Mas poucos querem escutar. Caridade? Caridade. E para provar que é caridade o que vamos fazer aqui, em nome de Jesus, e segundo a sua vontade, para provar que é caridade, eu pediria a vocês mais um exercício, sob pena de desencarnar mesmo. Dessa vez, não vão precisar de mais nada senão pensar no que eu vou dizer agora. Numa hipótese. É uma hipótese. Eu vou repetir mais uma vez, tá bom? É só uma hipótese que eu estou propondo a vocês. Porque tem gente que leva a sério. Qual é a hipótese que você quer propor, Newton? Eu queria que vocês pensassem que desencarnaram. Só pense, não desencarne não. Pense. Cada um aqui pense que desencarnou agora. Seja sincero comigo. Você desencarnou agora? Tem gente que vai dizer, ah meu Deus, deixei a chaleira em casa. Do simples. Tem gente que desencarnou agora. Menina, aquela fatura. Tem gente que desencarnou agora. E agora quem vai cuidar da minha netinha? Tem gente que desencarnou agora e vai dizer assim, e agora? Eu desencarnei, eu tenho que avisar. Desencarnei no seminário de carta, vou aproveitar que já estou aqui. Desencarnei agora. A minha filha está no hospital, eu tenho que ir lá. Então me digam, não é caridade dar voz a vocês? Então espíritas, então dirigentes, então trabalhadores, então voluntários, por que vocês estão querendo fechar a porta para os mortos? Por que vocês estão querendo calar os mortos? Se os mortos é que querem falar. Se eles é que estão pedindo para falar. Então, os mortos pedem passagem. Ou como diria Humberto de Campos através de Chico Xavier, de pé os mortos. Porque como disse a frase para o transcomunicador pioneiro Frederick Jungerson, nos escute. Nós somos os mortos, mas os mortos são os homens. Nós somos os verdadeiros vivos.
Existe uma música que diz assim: além do túmulo, o Espírito ainda canta seus ideais de paz, de amor e luz. No ditoso país onde Jesus impera com bondade sacrossanta. Através de Chico Xavier, essa poesia. Mas já que eu falei para vocês que nós somos pessoas em construção, na perspectiva da evolução, reencarnando sucessivamente, gozando de nossa imortalidade, que é dom divina, marca do DNA de Deus em nós, eu cantaria para vocês, pedindo a caridade de ouvirem a minha voz de besouro. Garanto que vão queimar muito karma só nessa atitude. Vão sair daqui mais leves. A música do cancioneiro popular religioso diz assim, e aí você pensa como se fosse uma oração para você mesmo. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e a faz de novo. Eu quero ser um vaso novo, como tu queres, Senhor, sou teu. Tu és o oleiro, vaso sou eu. Quebra-me e transforma, até que enfim tua vontade se cumpre em mim. Será que vocês conseguem cantar o refrão agora? Você não tá tão ruim, não? Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e a faz de novo. Eu quero ser, eu quero o quê? Eu quero ser um vaso novo. Que assim seja.